Deus, pela sua palavra, nos tem chamado para vivermos uma nova vida em Cristo. Deus, Ele nos tem concedido esta liberdade através da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Porém, toda esta obra, todo este chamado de Deus, Ele reclina e Ele repousa sobre uma pequena e minúscula palavra aos nossos olhos, porém de uma profundidade, um alcance muito grande, que é a fé. Então, que nós possamos andar na presença de Deus pela fé, que nós possamos caminhar pela fé, que nós possamos progredir pela fé, que nós possamos nos desenvolver pela fé. E é justamente este o assunto que eu quero tratar, esta pequena palavrinha, chamada fé. É a palavra que eu quero trazer nesta ministração, nesta reflexão para as nossas vidas, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer assim: porque andamos por fé e não por vista. Então, quando nós andamos por fé e não por vista, as circunstâncias externas e até mesmo internas, elas não vão nos parar, elas não têm esta condição de nos parar, muito pelo contrário, justamente porque nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo ou sentindo ou que estão atribuindo às nossas vidas. Uma nota aqui: Agostinho, um dos pais da igreja, escreveu o seguinte sobre a fé: quem tirar das escrituras significados não pretendidos pelo escritor se perde. A fé irá cambalear se a autoridade das escrituras começar a balançar. E então, se a fé cambalear, o amor se esfriará. Pois se um homem cair da fé, ele também cairá do amor, pois ele não pode amar aquilo que não acredita que existe. Então, nós vemos aqui que os pais da igreja já traziam esta nota, essa concepção, já tinham essa ideia de que precisavam caminhar pela fé e não por vista. E se nós tirarmos toda a questão daquilo que está sendo ensinado pela palavra de Deus, aquilo que os autores deixaram instruídos na palavra de Deus, é claro que nós vamos ter uma fé prejudicada. Por isso, é de suma importância que nós prestemos atenção naquilo que está escrito, façamos a correta interpretação. Se não estamos entendendo, peçamos ajuda para aqueles que podem nos ajudar, para que possamos andar por fé e não por vista. Hebreus capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, nós temos Abraão, pai da fé, que simplesmente quando Deus o chama para sair da sua terra e de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, Abraão, ele não duvida, ele não vacila e ele obedece. O texto vai dizer que ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ainda ia receber. Isso é caminhar por fé e não por vista. E nós temos que nesta trajetória de Abraão, quando chamado Abrão, depois seu nome cambiado para Abraão, nós vemos que Abraão, ele mesmo, não tendo ainda ideia da terra, ele obedeceu. Isto é caminhar por fé e não por vista. Ele oferece o seu filho Isaque no altar, ele obedece, enfim, e é chamado pai da fé. E nós também podemos andar da mesma forma que Abraão, andar não somente por aquilo que estamos vendo, ou melhor dizer, não andar por aquilo que estamos vendo, porque muitas vezes aquilo que estamos vendo pode atrapalhar a nossa caminhada, sim. Nós podemos ser traídos por aquilo que estamos vendo, se não andarmos por fé. E Abraão, ele quando é chamado, ele obedece, ele caminha por fé, ele anda pela fé e, é claro, ele é abençoado e chamado pai da fé. Então nós podemos sim seguir este mesmo exemplo. Neemias capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então nós vemos aqui
Este grande homem de Deus, chamado Neemias, ele está na sua fortaleza, está lá servindo ao rei, como copeiro do rei, né, servindo ao rei, e ele tem a notícia que Jerusalém está assolada, está uma miséria, está uma desgraça só. O que é que faz uma pessoa deixar um lugar de segurança, um lugar de prosperidade material, um lugar de prosperidade financeira, um cargo, né? Como tinha o próprio Neemias, copeiro, aqui não significa somente aquele que serve o copo do rei ou a comida do rei, mas era um conselheiro, uma pessoa de confiança, da mais alta confiança, vamos dizer assim. O que é que faz uma pessoa deixar tudo isso e ir para um lugar onde está miséria, aonde está destruição, aonde está calamidade? O que é que faz? Eu só posso enxergar uma coisa em Neemias: a fé. Então, justamente quando nós entendemos essa questão, que nós podemos sim também sair do nosso lugar de conforto, nosso lugar de acomodações, para também fazer assim uma ajuda ao próximo. Eu vejo isso em Neemias, porque nós vamos ler aqui no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Observa onde estava Neemias, na fortaleza. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, versículo 4, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, nós vemos aqui que Neemias nos dá uma grande lição de fé, uma grande lição de compaixão, de misericórdia pela vida alheia, quando ele sai da fortaleza de Suzã. Ele deixa de servir um pouco o rei ali um tempo, e ele tira um tempo para servir em um outro lugar que está assolado, que está destruído, né? Então, os nossos passos de fé, eles não somente servem para as nossas conquistas pessoais, para as nossas vitórias, como muitos ensinam, pelo contrário, os nossos passos de fé, eles também podem servir para ajudar o próximo, né? Muitas vezes nós queremos usar a fé somente para os nossos deleites, para os nossos prazeres, para as nossas conquistas, mas eu aprendo com Neemias que nós podemos dar passos de fé para ajudar o próximo. O próprio Abraão, né? O próprio Deus diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpre na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Isso apontando tudo para o Senhor Jesus, aonde todos que se achegam a Ele são bem-aventurados. Então nós vemos aqui que Neemias nos dá este grande exemplo, dando um passo de fé, saindo da fortaleza de Suzã e indo restaurar, reedificar, reestruturar Jerusalém, né, Judá, que estavam totalmente destruídos e fendidos a fogo na mais pura miséria. Jeremias capítulo 52, e no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Esta era a situação aonde Neemias ele encontra Jerusalém totalmente devastada, totalmente destruída, mas pela fé ele sai de Suzã, aonde estava ali em uma fortaleza, e ele vai para um lugar deserto, um lugar de miséria, melhor dizendo, um lugar de desprezo, e ele vai ali justamente pela fé para ajudar o próximo. Então nós podemos fazer isso também, ajudar o nosso próximo. Quantas pessoas estão precisando que nós demos um passo de fé para ajudá-las nas suas situações mais catastróficas, mais desastrosas, mais destruidoras que elas estão passando. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando,
E estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele vê fé nesses 4 homens, nessas 4 pessoas, transportando uma pessoa que estava paralítica, que não tinha condições de se locomover para receber a bênção e a vitória, para receber a cura através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu olho para esse texto e eu vejo 4 homens que eles não estão lutando por eles. É esta ênfase que eu quero trazer. Esses homens não estão buscando o próprio interesse, eles estão buscando o interesse do próximo, melhor dizendo. Isso fala de misericórdia, isso fala de compaixão, isso fala de pessoas que estão dando a sua vida em prol de outras vidas. A nossa fé, ela pode ser usada sim, para que outras pessoas elas sejam alcançadas, sejam beneficiadas, sejam abençoadas, sejam curadas, sejam tiradas do lamaçal do pecado e transportadas para o reino de luz em Cristo, o nosso Senhor. E Jesus, ele vê a fé desses 4 homens, eles observam a multidão está lá atrapalhando a caminhada deles, eles olham para o teto e veem uma oportunidade de levar este homem até Cristo, e é o que eles fazem, sobem, vão até o telhado, abrem o telhado, porque naquele tempo dava-se para fazer isso, hoje não, por causa do concreto, mas naquele tempo não era dessa forma. Então eles abrem o telhado e os 4 vão descendo com cordas aquele homem até Jesus. Então Jesus, aqui no versículo 20, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Então nós vemos que quando nós damos passo de fé, pessoas podem receber o perdão dos seus pecados por intermédio dos nossos passos de fé. Jeremias capítulo 38, a partir do versículo 7, ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então, nós vemos aqui, em um tempo em que o profeta de Deus está sendo perseguido, está sendo maltratado, está sendo preso, nós vemos um homem que ele dá um passo de fé, ou vários passos de fé. Ele vai até o rei, conversa com o rei da época, dizendo: olha rei, o que fizeram com o homem de Deus está errado e eu quero ajudar. Eu não posso olhar para Ebed-Meleque e não ver fé no coração deste homem. Eu não posso olhar para Ebed-Meleque e não ver um apreço, um gosto muito grande pela palavra de Deus e um zelo pela vida do profeta. Mais uma vez eu olho para uma pessoa dando um passo de fé, não por interesse próprio, mas sim para ajudar o próximo. Um passo de fé dado em benefício do próximo. E quantas vezes nós podemos ajudar pessoas, dar passos de fé para ajudar o nosso próximo e não fazemos? Tiago vai dizer que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E nós podemos cometer muitos pecados se não olharmos para situações do nosso próximo e ajudá-los dando passo de fé. Ebed-Meleque significa servo do rei.
Ebed-Meleque nos traz o ensinamento de que a verdadeira fé nos motiva a servir o próximo, mesmo em situações extremas. Então nós podemos usar a nossa fé para também servir ao próximo. E Ebed-Meleque vai e faz um resgate, tira Jeremias do calabouço, e lá na frente Deus vai abençoar Ebed-Meleque justamente por esse passo de fé que ele dá, pelos passos de fé que ele deu para ajudar o profeta. Uma nota aqui: todos quantos se aplicam em abençoar a obra de Deus, de alguma forma, de alguma maneira, Deus tem recompensa. Então, se nós estamos andando, abençoando a obra de Deus, é claro, Deus vai recompensar, porque Deus não fica sem recompensar aqueles que abençoam a tua obra, aqueles que se levantam em favor da sua obra, em favor do seu nome, em favor da sua palavra, em favor dos seus servos. E Ebed-Meleque aqui nos dá um exemplo maravilhoso. Ele poderia deixar Jeremias lá, poderia. Ebed-Meleque está aqui correndo risco de vida, porque as pessoas estavam procurando matar literalmente o profeta Jeremias, que pregava contra o pecado, contra as transgressões, contra a imoralidade, contra a religiosidade, contra os falsos profetas, o sacerdócio que estava corrompido. Jeremias está pregando contra tudo isso. Ebed-Meleque está sabendo, ele é ciente, mas ele vai nos passos de fé para abençoar a vida do profeta Jeremias, E o Senhor recompensa Ebed-Meleque, livrando da morte na invasão dos caldeus a Jerusalém. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então nós vemos aqui na genealogia de Cristo duas mulheres em específico, no caso Raabe e Rute. O que essas duas mulheres elas têm em comum? Essas duas mulheres têm em comum que elas deram passos de fé, Primeiro nós vemos lá em Josué, nós vemos no livro de Josué, Raabe dando um grande passo de fé, saindo da vida de prostituição, de promiscuidade, de imoralidade, aceitando a palavra dos espias para que colocasse ali um cordão escarlata na sua janela da sua casa que estava em cima do muro. O passo de fé de Raabe foi justamente esse: sair de cima do muro e agora embarcar na genealogia de Cristo. Isto é um grande passo de fé, porque Jericó estaria sendo destruída, mas o passo de fé que Raabe dá livra não somente a vida dela, livra a família dela, e Deus, é claro, pela sua infinita graça e misericórdia, coloca Raabe na genealogia de Cristo. E a outra mulher é Rute também. Rute está na terra de Moabe, está ali servindo aos deuses pagãos dos amonitas, mas ela também, ela ouve falar da palavra de Deus através de Noemi. Com certeza Noemi instruiu a Rute, e agora nós vemos Rute também aqui na genealogia de Jesus Cristo. Então nós vemos que essas duas mulheres dão um grande espaço de fé, e nós podemos também imitar o mesmo exemplo dela, porque Rute vai dizer para Noemi: olha, eu não vou me apartar de você, eu vou ficar seguro em você, eu vou caminhar com você, aonde você estiver eu estarei, o que você comer eu vou comer, aonde você morrer eu também morrerei, e o teu Deus é também o meu Deus. Nós vemos aqui a própria Rute agora fazendo a sua confissão de fé, saindo da idolatria dos ídolos pagãos de Moabe e agora fazendo esta confissão de fé, e aonde ela entra na genealogia de Cristo. Então nós podemos dar grandes passos de fé para também entrarmos na genealogia de Cristo. Que você reflita sobre esta palavra, que você medite sobre esta palavra, e você também aprenda com essas pessoas e tantas outras na Bíblia Sagrada, e tantas pessoas que nós conhecemos no cotidiano, que estão andando por fé e não por vista. Que você também dê grandes passos de fé e que Deus te abençoe. Mas também eu quero deixar aqui um convite para você compartilhar esta mensagem com mais pessoas, para que outras pessoas sejam também impactadas, envolvidas pela palavra de Deus, sejam transformadas, sejam renovadas,
sejam feitas, né, novas criaturas por intermédio da palavra de Deus, que você venha compartilhar essa nossa mensagem com seus grupos, dentro da tua igreja, na tua empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, mesmo nos seus grupos ali de amigos. Compartilhe essa mensagem, não fique somente para você não. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de mensagens, se inscreva no canal de mensagens, né? Se inscreva lá, entra lá no YouTube, coloca lá João Batista Jesus, que é o nome do nosso canal, e à luz das escrituras, também, se você clicar lá no YouTube, você vai poder nos encontrar. Também, curtas e boas novas, se você entrar lá no YouTube, você vai nos encontrar também. Então faça esta função também de compartilhar a mensagem de Deus, a palavra do Senhor pela fé. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, que você reflita. E se você ainda não tinha dado até hoje passo de fé, comece a partir deste momento a dar passo de fé. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.